Fala pessoal, eu estou aqui de volta trazendo mais uma sequência de questões comentadas relacionadas ao tema hardware e software. Nós vamos iniciar agora a parte 5 dessa pegada de questões comentadas. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores relacionadas a esse tema, procura aqui na playlist, resolve essas questões, amplia a tua base de conhecimento para que você tenha um bom desempenho na prova. Prepara o teu material e faz aí um bom resumo. Bora lá! Primeira questão. Considerando as características dos processadores de um computador moderno, é correto afirmar que a velocidade de uma CPU é expressada em... A velocidade de uma CPU, ou seja, de um processador, vai ser expressada em gigahertz. Pessoal, e essa velocidade recebe um nome, tá? Essa velocidade de processamento de uma CPU recebe o nome de clock. E essa velocidade é dada em gigahertz. Portanto, gabarito, letra A. Questão 2. A capacidade de armazenamento de um HDD é limitada a 1 terabyte devido às restrições de tecnologia atual. Questão errada, tá? Essa capacidade não se limita a 1 terabyte, você pode ter um HD com 2 terabytes, 3 terabytes, tá? Portanto, questão errada. Questão 3. A memória cache é responsável por armazenar exclusivamente as instruções de execução do processador e não os dados. Por isso, ela é uma memória cuja principal característica é a rapidez. Essa afirmação está errada, tá? Ela também armazena as instruções referentes a dados. Pessoal, a memória cache é um pedacinho de memória dentro do processador responsável por armazenar uma informação já processada. Então, quando você abre um programa, o processador foi lá, processou aquela informação, carregou o programa, ele armazena essa informação processada dentro da memória cache, para que, caso seja exigida essa instrução novamente, o processador busque essa informação dentro dele mesmo, ou seja, dentro da própria memória cache, para que ele consiga processar essa informação mais rápida. Então, essa é a função da memória cache: armazenar as informações processadas. E de fato tem como característica ser uma memória de alta velocidade, tá? Questão 4. Qual componente é responsável por realizar a renderização gráfica em um computador? Ou seja, qual componente é responsável por fazer os procedimentos gráficos, visuais? Essa é uma função da placa de vídeo. Gabarito, letra D. Questão 5. Como é chamado o componente de um computador responsável por realizar todos os cálculos necessários para a execução das aplicações? Ou seja, quem é que realiza o processamento dessas atividades, o processamento dessas informações? É o próprio processador, ou seja, a CPU, a unidade de processamento central. Gabarito letra A. Questão 6. A unidade de armazenamento rápido, que faz a leitura de códigos quando esses são requeridos. Quanto maior for a memória, tracinho, então maior será a capacidade de trabalho do computador. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Gabarito letra B. Quanto maior for a capacidade da memória RAM de um computador, mais rápida será as questões de busca, de pesquisa por essa memória.
Você vai ter um computador, um sistema mais rápido, tá? Portanto, gabarito, letra B. Questão 7. No momento em que o computador é ligado, um chip chamado BIOS acorda. A função dele é apenas ligar o resto do computador, fazer um diagnóstico dos componentes existentes e, por fim, chamar o sistema operacional para o trabalho. O BIOS é um tipo de memória. Pessoal, esse BIOS recebe também uma denominação chamada de firmware, tá? E esse programa, esse firmware, ele vai ser armazenado em uma memória do tipo ROM, em que uma das suas características também, né, é ser uma memória não volátil. Ou seja, armazena os dados de forma permanente. Questão 8. A memória ROM é responsável por armazenar dados temporários durante a operação do dispositivo, permitindo acesso rápido pelo processador. Já a memória RAM contém o software essencial para a inicialização do dispositivo. Afirmativa errada. Essa questão trocou os conceitos de memória ROM com memória RAM, tá? Aqui em cima, esse conceito é de memória RAM e aqui o conceito é de memória ROM. Nós acabamos de ver na questão anterior que a memória ROM armazena ali as informações de forma permanente e não temporária, né? Questão 9. Assinale a alternativa que apresenta um componente que é considerado um dispositivo de entrada em um computador, ou seja, um dispositivo que envia informações para dentro do sistema computacional. O monitor é um dispositivo de saída, envia informação para fora, assim como a impressora, que também é de saída. O disco rígido é um dispositivo híbrido, tá? Que pode ser de entrada ou de saída de dados. O teclado é um dispositivo de entrada, portanto é o gabarito da questão, e o alto-falante, né, é um dispositivo de saída. Questão 10. Registradores, unidade de controle e unidade lógica e aritmética são componentes internos do processador, tá? Gabarito letra A. E eu ainda vou acrescentar aqui para vocês mais uma informação. A memória cache também faz parte do processador. É mais um componente, tá? Questão 11. Considere um computador implementado segundo a arquitetura de John von Neumann. No processador, um dos componentes desse tipo de arquitetura é a unidade de controle, em que tem como sua principal função, a principal função da unidade de controle é buscar uma informação que está carregada na memória RAM. Ou seja, uma memória carregada, uma informação já carregada na memória principal. Então, ela não armazena instruções, ela não efetua operações lógicas, tá? E nem inicia as instruções. O que ela faz é a busca de instruções na memória principal. Tá aqui, na memória RAM. Gabarito letra C. Questão 12. Qual das alternativas abaixo é uma opção prática ao mouse que permite acessar funções por meio de movimentos em uma superfície sensível ao toque, onde esse recurso normalmente vem incluído no design de notebooks com ativação automática? Ou seja, qual é o periférico que você já utiliza ali no notebook que funciona como mouse? Você está diante de um
touchpad. Gabarito letra B. Questão 13. Em uma instalação padrão do sistema operacional Windows 10 em português, o programa ou aplicativo padrão instalado para abrir arquivos de texto com extensão TXT é o bloco de notas, tá? O programa bloco de notas abre o arquivo com a extensão TXT. Pessoal, a gente encerra aqui mais uma bateria de questões, tá? Vários conteúdos comentados, bem abordados. Eu espero que vocês tenham feito um bom resumo, tenham absorvido as informações aqui do vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aí no gostei e se inscreve no canal. Até a próxima!